A paz do Senhor para os irmãos, meu nome é Márcio Gomes, servo do Deus Altíssimo. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos, neste último dia do ano, para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, o texto que fica em 1 Tessalonicenses capítulo 4, do versículo 13 ao versículo 18. Diz assim a palavra de Deus: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavras do Senhor isso, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Glorificado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, esta carta de 1 Tessalonicenses, uma carta, né, escrita pelo apóstolo Paulo, né, provavelmente na sua segunda viagem missionária. Então, Tessalonicenses, meus irmãos, era uma capital da província da Macedônia, né? Uma cidade grega. Então, era uma cidade influenciada pela cultura grega. Eles não criam na ressurreição do corpo, né? Eles criam na imortalidade da alma, mas não criam ali na ressurreição do corpo, né? Eles eram muito influenciados por uma filosofia chamada dualismo, né? Onde dizia que a alma é essencialmente má, né? E o corpo o corpo é essencialmente mal, né? Essencialmente má, a matéria é má e o espírito é bom. Então eles havia esse dualismo aí na crença ali do povo. Para eles, quando alguém, por exemplo, morria, né, era como se libertasse a alma do corpo, que é ruim, né? Era como uma libertação. Então, não fazia sentido muito para ele ali a ressurreição do corpo, né? Isso também acontecia lá em Corinto, né, que também era uma cidade influenciada pela cultura grega, né? Tanto que chega lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, Paulo vai dizer assim, ó, se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos as mais miseráveis de todos os homens. Justamente por conta dessa ideia de essa falta de esperança na ressurreição. Agora, fazendo uma reflexão, meus irmãos, para os nossos dias, hoje o que nós vemos, né, muitas pessoas sem esperança, né? Algumas pessoas até dizem, né, que acreditam na ressurreição, no arrebatamento da igreja, e Paulo ele vem tratar justamente disso aqui para trazer esperança para o povo. Às vezes eu percebo que as pessoas estão sem esperança. Nós vivemos o ano de 2021, um ano de lutas, um ano de pandemia, né? O ano do fecha tudo, pessoas morrendo, famílias sendo destruídas por conta dessa enfermidade terrível, muita tristeza, muito desemprego, né? Uma coisa terrível acontecendo a nível global. E nós ficamos refletindo e percebendo que, às vezes, a gente percebe que até no meio cristão há falta de esperança. Não é só o povo, o mundão, como nós chamamos aqueles que não crê em Cristo, não só eles estão sem esperança. Muitos crentes estão sem esperança, estão perdendo essa esperança. A igreja anda se esfriando muito. Eu, particularmente, eu achava que essa pandemia ia trazer as pessoas para perto de Deus, as pessoas iam buscar mais Deus. E às vezes o que está acontecendo é o contrário. Muitas pessoas dispersas,
As igrejas estão dispersas. Quando eu falo igreja, eu falo pessoas. Estão dispersas e muitas delas sem esperança. E a nossa esperança, meus irmãos, o nosso prêmio maior, a esperança daqueles que foram lavados e remidos pelo corpo, pelo sangue de Cristo, é a nossa ressurreição, é o arrebatamento da igreja. Nós esperamos por esse grande dia. Essa é a nossa esperança. Por isso que lá em Lamentações 3, se não me engano, 3:21 diz: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. O que me dá esperança? É Cristo Jesus, é a minha esperança. É por isso que o apóstolo Paulo, lá em 2 de Coríntios, capítulo 4, ele vai dizer que a leve e momentânea tribulação dele produz um peso de poder e glória. Será que você, nós como cristãos, diante dessa pandemia, diante desse ano de 2020 terrível que passamos, nós nos agarramos nessa esperança? Ou ficamos só buscando a nossa esperança, a nossa confiança nas coisas terrenas? A Bíblia diz que Paulo vai dizer, se nós esperássemos as coisas deste mundo, seríamos as mais miseráveis das criaturas. Onde está a sua esperança? Onde nós estamos colocando a nossa esperança? Nós precisamos, irmãos, voltar ao primeiro amor. Nós precisamos crer que Jesus Cristo é a nossa esperança. Nós precisamos crer que a nossa leve e momentânea tribulação vai produzir em nós um peso de poder e glória. Nós não podemos ficar presos às coisas materiais. Nós temos que nos desgarrar disso aí. A Bíblia diz que nós precisamos, Jesus nos ensina isso, que nós precisamos juntar tesouros no céu. Vai vir tempos, meus irmãos, difíceis. Nós, todos os anos, cremos e queremos realmente, é o nosso desejo humano, de que o ano de 2021 seja melhor do que o ano de 2021 seja melhor do que o ano de 2020. Mas será que nós estamos preparados para suportar maiores tribulações que virão? Será que nós verdadeiramente estamos dispostos a sofrer e entender que isso vai acontecer? Por isso que Jesus nos alertou, através da sua palavra: no mundo tereis aflições. Muitas aflições virão. Mas a questão é, onde está a sua esperança? Onde está a minha esperança? Se a minha esperança está em Cristo, se a minha esperança está em Deus, certamente nós conseguiremos suportar todas as adversidades. Nós precisamos nos firmar no Senhor. O Senhor é o meu pastor e de nada teremos falta. Ainda que andássemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque o Senhor estarás conosco. O crente, meus irmãos, o salvo em Cristo Jesus, ele tem que ter essas convicções. Ele tem que entender que nós precisamos estar preparados para as tribulações, as adversidades da vida. A nossa vida cristã é todos os dias matando um leão, é todos os dias uma luta interna, uma luta contra nós mesmos e contra as influências do mundo. É por isso que Paulo vai dizer: não vos conformeis com este mundo, não andeis, não se moldeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E qual é a renovação da nossa mente? É a nossa esperança em Cristo Jesus. Não turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, diz o Senhor Jesus. Meus irmãos, lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10, diz assim: e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Coloque a sua esperança no Senhor. Primeira Epístola de João,
capítulo 5, versículo 13 e 14, essas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna e para que creais no nome do Filho de Deus. Esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Quando nós pedimos algo, meus irmãos, e todas as vezes que nós formos fazer uma oração a Deus, no final da nossa oração tem que estar a oração modelo de Cristo. Quando ele foi lá no Getsemane fazer aquela oração, quando ele diz, Senhor, afasta de mim, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a vossa vontade. A Bíblia diz que nós não sabemos pedir, mas pela misericórdia de Deus, o Espírito Santo ele filtra aí os nossos pedidos. Vamos fazer pedidos sensatos, pedidos que verdadeiramente esteja em consonância, em comunhão com os projetos, com os propósitos de Deus para nossas vidas. Vamos nos libertar um pouco das coisas materiais. Vamos pedir a Deus que no ano de 2021 sejamos mais fortes, sejamos mais espirituais, que venhamos buscar mais as coisas do alto, que possamos nos alimentar mais da palavra, que possamos orar mais, que possamos nos santificar cada vez mais. A Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Paulo lá em Romanos 8,18 diz, porque para mim tenho por certo que as aflições deste mundo presente não são comparadas, com a glória que em nós há de ser revelada. E a revelação é essa, que nós ressuscitaremos e estaremos com Cristo. A esperança que Paulo traz aos Tessalonicenses é a mesma esperança que ele está dizendo para mim e para você, através da sua palavra. Tenha esperança em Cristo Jesus. Que o ano de 2021 seja um ano de renovo, seja um ano de fortalecimento espiritual, seja o ano em que o povo de Deus, em que eu e você possamos verdadeiramente nos alimentar da palavra, nos fortalecer com as armaduras de Deus, a palavra da verdade. É isso que nós precisamos fazer, porque as aflições virão, as dificuldades virão, mas nós estaremos fortes, firmes na rocha, porque a nossa casa está construída na rocha e não na areia. Glorificado seja o nome do Senhor. Feliz Ano Novo! Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam presentes na sua vida, na minha vida, neste ano que está por vir. Que 2021 seja um ano de renovo para a igreja, seja um ano de renovo para a minha vida e para a sua vida, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém. Fiquem na paz.